bem com vocês? Volto hoje ao vosso encontro com mais este cantinho do consumidor para falar-vos da seguinte situação. Disse há uns dias que consumidor era todo aquele que adquire de um profissional, no exercício da sua atividade profissional, bens, serviços ou direitos que os destina a seu uso não profissional. Portanto, do lado temos um profissional no exercício da sua atividade e do outro lado alguém que adquire desse profissional, mas que destina o que adquire, bens, serviços ou direito, à sua esfera pessoal. Portanto, não destina à sua esfera profissional. Temos assim uma relação desequilibrada. De um lado um profissional e do outro lado um não profissional. Coloca-se então a seguinte questão. Imaginemos que eu adquiro um telemóvel ou um carro. Eu posso usar esse carro na minha esfera pessoal, no meu dia-a-dia, para ir às compras, para ir sair com a família, com os amigos, mas também posso usar esse carro, esse telemóvel, para ligar a um cliente, falar com alguém no âmbito da minha profissão. E a pergunta que se levanta é, bom, e nestas situações em que aquilo que se adquire, o bem, o serviço, é usado ora no âmbito da esfera pessoal, ora no âmbito da esfera profissional, como é que nós qualificamos este negócio, esta relação jurídica? Isto é, deve ser considerada como uma relação jurídica de consumo ou deve ser considerada como uma relação jurídica que vai para além do consumo, portanto, uma relação jurídica no âmbito da esfera profissional? Tem-se entendido, e bem, que o que prevalece é o fim preponderante. Se eu adquiro um telemóvel, um carro ou outro bem e o destino primordialmente à minha esfera pessoal, eu sou consumidor. Se eu adquiro aquele bem e o destino à minha esfera profissional, primordialmente eu devo ser considerado um não consumidor. Pode acontecer também que eu tenha adquirido um bem para a minha esfera pessoal, mas que depois eu acabo por o afetar a minha esfera profissional. Deve-se entender que nesta situação aquela aquisição é considerada para um fim não pessoal, portanto, é considerada para um fim profissional. E se eu adquiro um determinado bem para a minha esfera profissional, mas depois acabo por afetar a minha esfera pessoal primordialmente, eu devo ser considerado naquele negócio como um negócio jurídico de consumo. Ou seja, o que prevalece é o fim primordial a que nós afetamos aquilo que adquirimos. Eu chamo a atenção que isto é importante, desde logo, por exemplo, para nós sabermos se aquele bem tiver um defeito, uma avaria, como é que nós vamos enquadrar isto no domínio, no âmbito das garantias. Isto é importante para isso. Por exemplo, sabemos se aplicamos o regime jurídico dos negócios jurídicos de consumo ou se aplicamos o regime jurídico que está previsto no Código Civil. Por exemplo, no Código Civil fala de uma garantia de 6 meses, mas na lei das garantias, no âmbito do direito do consumo, fala de uma garantia, no que diz respeito a um bem móvel, de 2 anos. E, portanto, é importante sabermos se estamos perante um negócio jurídico de consumo ou perante um outro negócio jurídico que vai para além da relação jurídica de consumo, para sabermos, por exemplo, que regime jurídico devemos aplicar. Outra questão que temos que ter muito em atenção é o seguinte: há situações que acontecem e que, cuidado, porque isto é uma fraude, isto é ilegal, e tenham cuidado com isso, que é o seguinte: alguém adquire um determinado bem, compra-o como se fosse para a sua empresa, declara
apresente a fatura da sua aquisição na contabilidade da empresa, vai recuperar o IVA, mas depois usar aquele bem na sua esfera pessoal. Desde já que vos digo que isto é ilegal. Porque se eu adquiri aquele bem para a minha esfera pessoal, eu não tenho que apresentar a fatura da sua compra na contabilidade da empresa, porque eu estou a beneficiar de um reembolso de IVA que, por exemplo, na minha esfera pessoal não teria. Portanto, isto é manifestamente ilegal. E se for descoberto, pode levar a retificações das declarações de IVA e a repor o imposto ao Estado. Bom, mas isto é uma questão fiscal. O que é que acontece se isto acontecer? Se isto se vier a verificar? Bom, numa situação destas, o fim primordial qual é? É eu adquirir para uso pessoal, apesar de ter apresentado a fatura na contabilidade da empresa. Nesta situação, eu devo ser considerado consumidor. Não quer dizer que não tenha sido cometida uma ilegalidade e que não tenha que ser corrigida e que não haja lugar, no caso, à reposição do imposto ao Estado. Mas isso é uma questão fiscal. A outra questão é eu adquiri um determinado bem para o meu uso, efetivamente, para o meu uso pessoal e, portanto, sou considerado consumidor. Temos um outro problema, é que a fatura foi declarada na empresa. E, portanto, presume-se que aquilo foi uma aquisição profissional. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que fazer prova de que aquilo, apesar de ter sido declarado a fatura, ter sido apresentada a fatura na empresa e, portanto, ter sido feito na aparência o negócio como tendo sido no âmbito da minha esfera profissional, tenho que fazer prova de que efetivamente aquilo não foi bem assim e, portanto, era para a minha esfera pessoal. Isto é uma prova que tem que ser feita, o consumidor tem que a fazer. E é um pouco difícil, porque há aqui uma mentira lá atrás que foi cometida. E, portanto, tenham cuidado com isto, porque isto pode-se vir a descobrir e ter um problema fiscal, ou então não conseguir convencer o juiz de que aquilo que estou hoje a dizer é a verdade e que aquilo que disse no passado, ao apresentar a fatura ou ao declarar a fatura na contabilidade da empresa, que aquilo que era mentira. Portanto, temos que ter muito cuidado acerca disto. Meus amigos, voltamos a estas temáticas para a semana. Até lá, um abraço.